Tudo bom, pessoal? Hoje nós estamos falando desse livro Istambul, do Orhan Pamuk, que é um autor turco que eu gosto muito, e ele ganhou o prêmio Nobel, como vocês sabem, já tem outro livro dele aqui, eu vou deixar nos cards. Bom, esse livro é como se fosse um relato de viagem da sua própria cidade. Ele tenta ver a sua cidade com olhos de um estrangeiro. Inclusive, ele se baseia em muitas descrições, né, que estrangeiros fizeram da cidade. E ele coloca uma série de questões muito peculiares do nosso tempo. Acaba entrando nessa discussão o que é o pós-colonial, mesmo que ele enfatize várias vezes no livro que a Turquia nunca foi colônia, exatamente, né? Mas ele coloca várias questões, por exemplo, os conflitos de classe, a questão de fazer arte na periferia e a questão da influência, né, da cultura da Europa e dos Estados Unidos nesses países, né, nos nossos países periféricos, vamos dizer assim. Situando um pouco sobre a cidade de Istambul. Colonos gregos fundaram essa cidade em 658 a.C., depois Constantino, em 330 depois de Cristo, fundou a Nova Roma. Quando ele faleceu, essa cidade se tornou Constantinopla. Os turcos tomaram a cidade em 1453 e ela passou a ser a capital do Império Otomano. Em 1930, ela mudou o nome para Istambul, na República da Turquia, que foi decretada em 29 de outubro de 1923. Bom, evidentemente, essa discussão toda, né, de países que se colonizaram, ou seja, os próprios membros da elite acabam se tornando, colocando o centro da sua identidade fora. É uma interpretação que eu tenho, né, posso estar errado, mas eu sinto que isso também aconteceu um pouco com a elite brasileira, né? Então, isso lembra muito a discussão do Eduardo Said. Ele vai dizer, por exemplo, o imperialismo não é apenas uma relação de dominação, está também comprometido com um determinado modo expansionista. E esse modo expansionista pode ser visto de dentro para fora, quer dizer, as próprias elites observam seu centro fora. E no caso da Turquia, parece que isso foi muito radical, porque houve um corte entre a cultura otomana, ou seja, todo o cosmopolitismo, a diversidade cultural e também a tradição foi visto como superstição, atraso. Então ele vai falar da família dele perdida até mesmo num vazio, num silêncio. De alguma forma ficou um vazio depois que toda essa cultura foi considerada superstição ou foi considerada coisa atrasada. Istambul é uma cidade que tem muitas camadas, como a gente viu, muitas épocas, né? Então, várias pessoas também escreveram sobre ela, falaram sobre ela. Por exemplo, Napoleão teria dito assim: se a Terra fosse um país, Istambul seria sua capital. Gerard Nerval teria dito o seguinte: cidade estranha, Constantinopla. 4 povos diferentes vivem juntos: turcos, gregos, armênios e judeus. Ou seja, essa cidade ela é muito viva. E, de certa forma, nesse período que ele está colocando, a cidade estava em baixa, ela estava tinha muitas ruínas, as casas estavam muito velhas, e a própria elite se sentia assim, perdida, né? A elite otomana, os descendentes dos otomanos estavam em decadência, se sentiam isolados na sua própria terra, os novos ricos estavam chegando, né, do interior, e essa elite secular estava se sentindo muito deslocada, muito perdida, a cidade parecia que não ia para frente. Bom, então um dos sentimentos mais fortes no livro é o que ele chama de huzun, eu acho que é assim que se fala. É a perda, é um sentimento que se tem pela perda ou pela morte, principalmente da criatura amada. Foi assim que o Euquinde, que é aquele sábio, né, do Iraque, que viveu mais ou menos no ano 800, ele definia o huzun, né? É o que se a gente falaria uma melancolia. Só que ele diz que diferente da melancolia do Ocidente, essa melancolia ela é vista não como uma fonte de criatividade ou um isolamento que pode levar à poesia, mas um isolamento da comunidade dos crentes, portanto, uma frustração naquela visão ideal de uma união com o todo, com Deus. Um personagem muito importante é a mãe dele, né? Então, essa família vai viver num edifício, eles construíram, cada andar tinha um parente, né, um tio, alguém, e o seu pai era um pouco distante, então depois se descobre que o pai tinha até algumas relações, né, misteriosas, a mãe fica esperando esse pai muito tempo, e ela acaba, além de ser uma pessoa forte, determinada, ela também mostra esse lado um pouco triste
às vezes ela se afasta da família, então ele fica até numa casa de uma tia, separado da família, e então essa criança vive ao mesmo tempo num mundo muito feliz, uma família unida, mas também tem esses momentos de choque, né? E ele é uma criança que acaba fugindo para o mundo dos sonhos. E a mãe, no final, vai ter muita preocupação com ele e vai, inclusive, ter uma espécie de guerra, né? Porque ela tem muito medo, né? Que como artista ele não consiga sobreviver numa cidade que ela acha decadente e pobre. A Karen Armstrong, naquele seu livro O Islã, ela vai ter então essa colocação sobre o que seria um Estado muçulmano moderno. Ela diz que foi muito difícil para os muçulmanos saberem como reagir ao Ocidente. Especificamente, o Ocidente tinha achado necessário separar religião e política para se libertar das pressões da religião. Na Europa, o nacionalismo tinha substituído a fidelidade à fé, inicialmente possibilitando às sociedades se manterem unidas. Mas as ideologias seculares se mostraram exatamente tão criminosas quanto o velho fanatismo religioso. Então, Orhan Pamuk vai falar sobre Istambul. Dependendo de como a encarassem, sentiam que ela era ou oriental ou ocidental demais, e o desconforto resultante os fazia sentir que talvez não estivessem totalmente em casa. Bom, então, de certa forma, ele era um membro da elite, mas de uma família que tinha decaído economicamente. E ele cita que nessa época os livros, a leitura e a cultura acabavam não ajudando na mobilidade social, porque no Império Otomano somente um homem com muita cultura poderia ascender socialmente. Mas nessa fase que eles estão vivendo, o dinheiro ele vem de outras formas. Então são homens ricos, mas que, segundo ele, não têm nenhum interesse pelos livros, nem pela leitura, nem mesmo pelo jogo de xadrez. Então ele vai dizer assim: todos falam abertamente de matemática, do sucesso escolar, do futebol e de outras diversões, mas abordam as questões mais básicas da existência, o amor, a compaixão, a religião, o sentido da vida, a inveja, o ódio, numa confusão trêmula e numa solidão dolorosa. Essa cidade extremamente rica, que tinha várias línguas, por exemplo, o italiano, o francês, o turco, o grego, o armênio, vai sendo substituída por uma sociedade que busca o nacionalismo, né? Então ele vai dizer assim: quando o Império caiu, a República recém-criada, embora convencida de sua finalidade, estava insegura quanto à sua identidade. A única maneira de avançar, no entender de seus fundadores, era a criação de um novo conceito de turquidade, e isso demandava um cordão sanitário que isolasse o país do resto do mundo. Foi o fim da grandiosa Istambul, poliglota e multicultural dos tempos do Império. A cidade se estagnou, esvaziou-se e transformou-se numa cidade monótona, uma cidade em preto e branco. Ao mesmo tempo, ele vai falar muito do Bósforo, das viagens com a mãe, com o irmão. Então, eles passavam, né, pelas margens, onde tinham essas mansões antigas, né, de madeira, e que acabam sendo queimadas para ter uma cidade mais moderna. O próprio Orhan Pamuk tem uma teoria, num discurso dele, de que a gente vai lendo e aos poucos a gente vai ter que descobrir qual é o centro do romance, quais são as questões fundamentais que ele aborda. Então, de certa forma, esse livro, que é um pouco de memória, biografia, mas também é como se ele relatasse a sua própria cidade, como eu disse, ele vai, só lá pelo meio, pelo fim, é que você vai entender as questões centrais desse livro. Orhan Pamuk recebeu muitas ameaças, ele vive exilado nos Estados Unidos, mas a sua descrição da cidade é uma descrição de puro amor, uma descrição de quem ama realmente essa cidade. Bom, deixem seus comentários, esperem que vocês gostem, e até a próxima. Tchau, tchau.